Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do programa Papo Informal. Hoje falaremos sobre o jornalismo na era digital. Nossos convidados são Fernando BH, criador do Canhota 10 e editor da editora Alto Astral, e Bruno Freitas, redator do Jornal da Cidade de Bauru e assessor de imprensa do Bauru Tênis Clube e do Esporte Clube Noroeste. Boa noite, Fernando. Boa noite, Bruno. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar falando com vocês como era o jornalismo quando vocês se formaram. Começando pelo Fernando primeiro. Bom, eu me formei no final de 2002, então um momento que já havia sites noticiosos, né? Principalmente o UOL, que é um pioneiro, e os veículos tradicionais, os veículos impressos, tinham seus sites, mas ali era mais um depósito de notícias. A notícia que já havia sido publicada no papel, ela ia depois para o site, ou talvez até antes, se fosse algo de relevância, mas sem aqueles elementos que caracterizam os dias atuais, de inserir vídeo, de haver, até tinha a caixa de comentários, mas não tinha tanto estímulo à interação. Era a gente hoje usa o termo analógico, né, para algo que está, vamos dizer assim, está pré-histórico. Eu acho que os sites daquela época, o jornalismo noticioso no universo digital daquela época, seria chamado de analógico hoje em dia. Era algo bem mais simples, sem contar, é claro, que não era acessado por mobile, né? Então, era mesmo um ambiente que estava engatinhando. Bruno? Bom, eu me formei em dezembro de 2010 e naquele período ali a gente tinha, acho que é um degrau aí depois que o BH falou, as notícias já não eram mais, os sites já não eram mais estáticos, mas também não era ainda o que é hoje, né? Não é em tempo real. Eu lembro que a gente ia buscar informação, então algumas notícias, as principais que estavam acontecendo no Brasil, no caso, eram atualizadas, mas não é algo que a gente vê hoje, por exemplo, no site do Jornal da Cidade, que a gente atualiza hoje, por exemplo, com essas notícias que aconteceram aí da prisão do Lula. A gente foi atualizando o conteúdo freneticamente, né? E ainda mais que nesse dia também havia greve em Bauru, outras notícias acontecendo, e a gente atualizando aí várias notícias a cada 10, 15, meia hora, e naquela época não, né? Aquele período era um período onde o Facebook estava começando ainda. Hoje o Facebook é fundamental para qualquer veículo de comunicação, tanto clube, para assessoria de imprensa, quanto para jornal, para site, é a minha opinião. E o Orkut ainda tinha uma força ainda, ninguém falava que o Orkut ia acabar na época, e passou um tempinho, acabou. Hoje a gente fala que o Facebook não vai acabar, mas daqui 2, 3 anos a gente não sabe como é que é. O Twitter era muito forte, eu lembro que eu tinha conta ativa no Twitter, hoje minha conta está parada, mas a principal ferramenta de você debater assuntos, né, na época era o Twitter. E hoje teve uma mudança muito grande, mas naquela época era o começo do site deixar de virar um depósito de notícias, ou seja, quando o jornal impresso, Folha, Estadão, até mesmo o Jornal da Cidade, trazia a notícia no impresso, tudo aquilo que estava no impresso era cadastrado, como ainda é feito ainda hoje, só que ficava ali até 24 horas. Hoje não, hoje é diferente, mas naquela época foi o começo do que a gente chama de rodar o site, né? Foi o começo disso. Fernando, aproveitando isso que o Bruno acabou de falar, em que época exatamente o jornalismo começou a realmente ser impactado pela internet? Da forma que a gente vivencia hoje, eu acho que é nessa década.
Claro que a década passada foi um período de adaptação e já de crescimento. Então, se fosse falar em início, em impacto, foi ainda na década passada. Mas esse desenvolvimento, essa velocidade, essa prontidão, eu acho que é de 2010 para cá mesmo, que inclusive, e aí eu penso ser até um lado negativo do jornalismo, mas que é importante na caça de cliques, uma coisa que é muito comum hoje no jornalismo é a repercussão das redes sociais. Um fato que acontece e impacta e causa comoção nas pessoas virtuais, né? E isso vira notícia. Por exemplo, anúncio de uma celebridade, anúncio de gravidez de uma celebridade choca a internet. Isso é a notícia da notícia, é a notícia da repercussão da notícia. Então, tem esses efeitos colaterais que 10 anos atrás não tinha, por exemplo. Bruno, como assessor de imprensa, quais são as principais dificuldades encontradas em gerir os comentários feitos pelo público e a informação que chega no público agora na era digital em 2018, onde está tudo muito rápido? Olha, vamos falar do Noroeste. Dependendo do assunto, às vezes tem muitas curtidas, compartilhamentos, mas poucos comentários e alguns comentários de incentivo, tudo. Mas aí sempre tem alguma notícia que às vezes desagrada o torcedor e vem aquela... Aí você dá um F5 de 3 comentários, daqui a pouco tem 10, daqui a pouco tem 30, 50. E a gestão que eu faço dos comentários, eu procuro responder todos, né? Alguns a gente não consegue responder instantaneamente, porque às vezes a gente precisa ter um respaldo da diretoria para saber o que responde, para até mesmo de uma orientação, porque às vezes eu não tenho a resposta, eu vou buscar a resposta e depois eu trago, mas geralmente a maioria dos questionamentos a gente responde ali. Se o torcedor às vezes critica um jogador, um técnico, não dá para ficar batendo de frente. Ele quer desabafar, ele é torcedor, né? Ele tem direito, então ele quer usar os comentários para desabafar, tirar sarro. O que a gente procura ocultar é quando ele já critica, faz uma ofensa pesada à vida pessoal de determinado colaborador do clube, jogador, tá? Quando ele faz uma ofensa pessoal à vida da pessoa e não a qualidade dele como profissional, mas a vida pessoal a gente procura ocultar. Mas de maneira geral a gente sempre procura interagir com absolutamente todos os comentários. Fala comercial e logo voltaremos no nosso Papo Informal. Que a gente tem mais de um caminho para seguir. E não dá para ficar parado. A gestão do meu patrimônio é a mesma coisa. E é aí que eu conto com o Bradesco Prime. Lá eu cuido da minha vida financeira. Tenho acesso a uma plataforma completa de investimentos e ainda conto com especialistas que montam comigo uma carteira ideal para o meu perfil e para o meu momento de vida. Solidez, expertise e performance. É isso que meu caminho pede agora. E o seu? Bradesco Prime. Seu caminho é Prime. O programa Papo Informal de hoje está discutindo jornalismo na era digital. Nossos convidados são Fernando BH e Bruno Freitas. Fernando, o que é uma fake news? Bom, resumidamente, é um conteúdo falso que
gerado intencionalmente para denegrir alguém ou criar uma corrente de indignação contra um outro lado ideológico, aí dando um exemplo dentro da política, e que normalmente é um conteúdo criado com alguns elementos, né, como tem que ser alguma coisa impactante, tem que ser alguma coisa que gera indignação, alguma coisa até em alguns momentos que beira o inacreditável e que talvez você identifique que é falsa exatamente por ser enfim, quase inacreditável, mas exatamente por isso, por ser assim uma fofoca que ganha vida, é exatamente por isso que acaba criando essa corrente de compartilhamentos, né? Todo mundo, estou generalizando, claro, as pessoas que compartilham, elas gostam de ver o circo pegar fogo. E é um ambiente de WhatsApp, de Facebook, são redes hoje que são gratuitas no acesso de dados. As operadoras de celular, elas não cobram pela navegação nessas redes sociais. Então, enquanto a mídia tradicional nas suas plataformas digitais tem partido para um lado de cobrar pelo conteúdo, porque fazer conteúdo de qualidade tem um custo, esses conteúdos falsos estão circulando livremente, gratuitamente, nessas redes sociais nas quais o usuário não tem custo. Bom, primeiramente, o que eu posso dizer para vocês que estão se formando agora, para outros universitários que estão nos assistindo, é um preceito básico do jornalismo, desconfie sempre. Então não saia acreditando em tudo que vocês veem em rede social, WhatsApp, Facebook, desconfie sempre. Tem vários casos aí em rede social que as pessoas vão compartilhando sem ler, sem acessar. E eu estava fazendo umas buscas esses dias e eu vi várias páginas, Movimento Força Brasil, Movimento, enfim, são vários nomes que estão sendo feitos aleatoriamente, são páginas que eu percebi que estão sendo feitas e as curtidas aumentando semana a semana, são feitas geralmente para serem fomentadas aí nas eleições. Então, eu estou vendo muita fake news ali. Algumas são feitas em forma de arte publicitária, onde tem a foto, um texto. Outras já são feitas em formato de aquela caixinha que vocês veem no Facebook, que é de um site. O nome do site, nunca ouvi falar. E aí tem uma manchetinha, um título de uma notícia absurda, as pessoas nem estão clicando. Aí eu fui lá e cliquei e sai com o site expirado, o site não tem. Então a pessoa está compartilhando aquilo, as pessoas vão lendo, vão acreditando, e eu entrei nessa página, Movimento, não vou lembrar o nome, e aí eu fui olhando lá e fui clicando em todas, e todas as vezes que eu clicava nessas fake news, ia para um site que estava expirado, ou seja, é um site que não existe para compartilhar notícias que não existem. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Como que eu faço para identificar? Da mesma maneira que chega uma denúncia na redação de um jornal, de um site, a primeira coisa eu vou apurar, vou ver se é verdade, né? Eu vou ver se tem se for em nível nacional, procure outro site, vê se o UOL está noticiando, se o Globo.com está noticiando, vê se o Jornal do Estado está noticiando, e procure saber se dois ou mais sites estiverem noticiando isso, é porque realmente é verdade. Agora, se você vê algo, achou estranho, e vai investigar e vai ver que ninguém mais está noticiando isso, é uma fake news. Então, resumidamente, procure não compartilhar notícia falsa, procure saber o que está acontecendo, desconfie sempre. E eu particularmente gosto de acusar fake news. Então, se algum colega meu
algum amigo compartilhar fake news, eu vou lá, encho o saco dele, eu vou lá no comentário e coloco, é fake news. Eu faço isso todo dia até, se todo mundo fizesse isso, né, as pessoas, opa, já aconteceu de notícias falsas com relação ao presidente Lula, não estou aqui para entrar no mérito sobre isso, mas era uma notícia fake news, então fui lá e comentei com o meu amigo que era uma fake news, ele respondeu lá que é fake news, mas tem que ser divulgado. Então, o que eu percebo? Que as pessoas querem compartilhar aquilo que vai de encontro com o pensamento delas, com aquilo que elas gostariam que fosse verdade, e isso é muito perigoso, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. O nosso repórter Roberto Valim foi às ruas saber como a população se informa na era digital. Olá, tudo boa noite. Bom, aproveitando então o tema do programa de hoje, eu vim mais uma semana às ruas para saber a opinião dos populares em relação ao tema do programa de hoje, que é jornalismo na era digital. Eu estou aqui então com duas convidadas que vão passar os seus pontos de vista em relação ao nosso tema. Aqui do meu lado direito temos a Elizabeth Zambello, ela tem 54 anos e é professora universitária aqui da Universidade do Sagrado Coração. Elizabeth, seja muito bem-vinda ao nosso papo informal. Elizabeth, eu gostaria de saber a sua opinião em relação ao jornalismo da era digital, né, que é a era que nós estamos vivendo hoje. Como você já se informou hoje? Obrigada pelo convite. Eu me informo muito pelos telejornais, né? Então eu assisto muito a TV Globo e assisto muito a Globo News. Diariamente eu procuro esses canais para poder estar me informando. Certo. Bom, hoje a gente está tendo uma tendência a fake news em vários veículos de comunicação. Qual é a forma que você utiliza para pesquisar essas notícias? Geralmente, quando um tema tem muita repercussão, aí eu começo a checar essas informações, essa notícia, através de outros meios de comunicação. Então aí eu não fico só na televisão, aí eu vou para o meio impresso, vou para o rádio, vou me certificar de que aquela notícia é uma notícia verdadeira, procurar a fonte daquela notícia. Os veículos de comunicação que você mais utiliza então a televisão e para fazer a checagem, então quais seriam? Mídia impressa, jornal geralmente, né? E rádio também. Esses seriam os veículos que você entende que tem mais credibilidade? Sim. Às vezes eu olho na internet também, algum portal que tem bastante credibilidade, a gente vai dar uma checagem também. Muito obrigado pela participação, Elizabeth. Bom, eu estou aqui do meu outro lado com a Ana Beatriz, de 19 anos. Ela é caloura aqui da Universidade do Sagrado Coração. Ela vai passar um ponto de vista dela em relação a isso. Bom, Ana Beatriz, muito bem-vinda ao Papo Informal. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação às informações e como você checa as informações hoje com o jornalismo na era digital. Boa noite. Eu acabo usando mais os meios de comunicação através de redes sociais e através da internet. Então, normalmente, quando eu vejo alguma notícia, eu procuro lá e checar em um site confiável, né? Um site que tenha mais credibilidade. Entendo. Então, você utiliza mais a internet em relação a... Sim, eu utilizo mais a internet. Eu vejo telejornal também, mas eventualmente. Você sente mais confiança no telejornal da televisão ou no jornalismo mesmo digital? Então, eu sinto confiança nos dois. Depende do meio de comunicação. Eu procuro olhar mais na internet, mas depende do site. Mas eu confio também no telejornal. Então, muito obrigado pela participação, Ana Beatriz. Bom, então, Arthur, nós temos aqui duas gerações diferentes, com opiniões diferentes, que com certeza vão ligar bastante ao nosso debate. Eu volto com você do estúdio, Beto Valim, para o Papo Informal. Muito obrigado, Roberto. Faremos um breve intervalo e, na volta, falaremos sobre as tendências do jornalismo na era digital. Opa, tudo bem? Vim trocar. Olha aí. Mas tá usado. Usado. A gente não troca. Ué, mas no Claro Troca eu levei meu smartphone usado e ganhei um descontão nesse Galaxy S9 novinho. Veio no 4.5G, voando. A gente não troca. Não, mas tem uma promoção ótima aqui de sapatênis, rapaz. No Dia das Mães, você troca seu smartphone usado por um descontão no novo Galaxy S9. E aí, tá dentro? Claro, você merece o novo.
Aqui em cima nós temos o maior cajueiro do Nordeste e do mundo, que já produziu 70 mil cajus por ano, certo? E aqui embaixo podemos perceber os famosos pés de Havaianas, patrimônio nacional, com uma produção de quase 1 milhão de pares por dia só aqui no Nordeste. Se a gente desde o início fosse botar um pé de Havaianas um atrás do outro, daria pra ir na Lua umas 7 vezes. E ainda sobrava um troquinho pra ir pra Rússia. Esse cara é meio exagerado, né? Oh, onde já se viu 70 mil cajus por ano? O Papo Informal de hoje está falando sobre jornalismo na era digital. Nossos convidados são Fernando BH e Bruno Freitas. Fernando, você que é criador do site Canhota 10, gostaria que você abordasse brevemente como está sendo o acesso à informação nessa nova era, visto que os maiores veículos de comunicação da internet estão começando a limitar o acesso às notícias. É uma tendência que principalmente veículos norte-americanos já têm inclusive sucesso nessa bom, por um lado pode ser limitação de acesso, mas também você pode considerar como você investir em conteúdo, né? Isso da parte do leitor. Acho que o Washington Post é o caso de maior sucesso. O New York Times também tem um número grande de assinantes, e se eu não me engano a Folha de São Paulo já ultrapassou o número de assinantes digitais, é maior do que o de assinantes do jornal convencional impresso. Então, temos exemplos de fora, como sempre, né? O Brasil corre atrás, né? Então, o Brasil está correndo atrás de uma tendência, porque o impresso não fala em acabar, mas os números de venda mostram que esse meio reduz a cada ano. Então, como é que vai se monetizar o conteúdo que você produz? Isso precisa migrar para o digital. Então, para mim, é um caminho sem volta, e principalmente, até o que eu já comentei anteriormente, que para você produzir conteúdo de qualidade, você tem que ter custo. Senão você cai nessa vala comum do fake news, por exemplo, que é o que a gente comentou anteriormente. Bruno, aproveitando já o gancho do Fernando, gostaria de fazer para você uma pergunta bem clichê. O impresso vai acabar? Não, na minha opinião, o jornal impresso não vai acabar, da mesma forma que o rádio não acabou com a televisão. Eu só acho que o jornal impresso, os jornais são muito tradicionais, eu acho que eles precisam começar a mudar o texto que eles trazem, né? Vou dar um exemplo aqui. Se você tem um jogo de Copa do Mundo às 9 da manhã, o jornal impresso vai trazer a notícia 24 horas depois. Só que como ele vai trazer essa notícia, sendo que todo mundo já sabe o resultado, todo mundo já sabe quem fez os gols, quem foi... Todo mundo já viu na internet, já viu na televisão, já escutou no rádio, Facebook, então é só o assunto do dia. Como que ele vai trazer essa notícia? Ele não pode trazer a notícia da mesma forma que ele fazia isso há 10, 20, 30 anos atrás. Ele tem que fazer uma notícia mais opinativa. Eu gosto de falar do BH, do site dele, Canhota 10, que é um dos exemplos aqui que a gente tem em Bauru, que é o jornalismo com opinião, né? Ele não faz o factual, ele faz uma abordagem mais, ele traz uma opinião dele, que é uma pessoa que está há muito tempo acompanhando aí o esporte de Bauru, então ele faz essa leitura de tática, esquema tático, enfim, é algo bem bacana que eu acho que o jornal precisa trazer para o leitor. Então, o que acontece aí de manhã, no período da tarde, até mesmo no período da noite, questão de, vamos falar, notícia policial, o que está acontecendo no Brasil, esporte, o factual fica para o digital, né? O impresso tem que trazer algo mais opinativo, tanto na política, tanto na editoria de local e principalmente no esportivo. Essa é a minha opinião. O jornalismo, para quem gosta
quem está assistindo gosta de jornal impresso, deseja trabalhar um dia com jornal impresso, pode ficar tranquilo que o jornal, na minha opinião, não vai acabar. Fernando, para os jornalistas que estão se formando agora, é possível viver empreendendo e produzindo conteúdo único e exclusivamente para a internet? Sim, tem vários exemplos. Ainda temos muitos exemplos assim, e claro que também não tem nada de errado nisso, mas tem muitos exemplos assim, por exemplo, o fenômeno dos youtubers, né? Que produzem um conteúdo mais solto, não tem nenhuma qualificação, mas, claro, à medida que eles vão crescendo, eles vão contratando profissionais para dar um suporte, mas nesse ponto, o jornalismo ainda está surfando um pouco nessa onda de youtubers, por exemplo. O YouTube é um grande exemplo, mas, na verdade, hoje, quando a gente fala de jornalismo digital, a plataforma é o que menos interessa, sim o conteúdo. O seu conteúdo vai estar de preferência em todas elas, ou nas principais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, enfim. Então, a gente tem ainda poucos exemplos, mas um trabalho bem feito, um trabalho bem direcionado, acho que esse é o grande segredo, para quem quiser realmente ter independência e gerar receita no meio digital. Eu acho que mirar um público específico. Você ter como consumidor e até mesmo você ter uma cadeia de assinantes do seu conteúdo, por que não? Você estar voltado para um consumidor que tem um gosto específico. E aí, se você é especialista, por exemplo, em cultura ou em esporte, ou se você é um jornalista que cobre o cenário político, eu acho que é um caminho. Quanto mais pulverizado, eu acho que é mais complicado. Bruno, falando sobre tendências, na sua opinião, o jornalismo nacional, ele copia o que está sendo feito no exterior ou ele já exporta novidades para fora? Eu acho que é um pouquinho dos dois. Eu acho que, igual o BH comentou no primeiro bloco, o Brasil está sempre correndo atrás do que os outros estão fazendo, né? Muito que o jornalismo americano faz, o brasileiro ainda, principalmente os grandes veículos de massa, também principalmente a Globo, a TV Record, eles procuram sempre copiar. E os veículos do interior do estado de São Paulo acabam também copiando esses grandes veículos de massa, então, assim por diante. Mas assim, eu acho que muita coisa do que é feito no Brasil, pelo menos eu vejo pouca coisa do jornalismo internacional, mas muita coisa que eu vejo lá não é tudo que daria para ser aproveitado aqui não. Então tem muito jornalismo segmentado que eu vejo aqui que daria sim para ser copiado lá. É que o americano tem aquela estigmatização do brasileiro, né? Vou copiar o que do brasileiro, né? Então eu penso dessa forma. Mas tem muita coisa, tem muitos trabalhos legais, muitas plataformas legais no Brasil que poderiam ser sim exportados. Fernando, Bruno, gostaria de agradecer a participação dos dois. E o nosso programa Papo Informal termina aqui.